Já deixei meia tela aqui. Boa noite. A gente veio apresentar aqui o seminário sobre rodovias da matéria de estradas. A minha equipe é composta por Camila, Geisa, Gustavo, eu, Rodrigo e Tony. Bem, a construção de rodovias, elas oferecem diversos benefícios, tanto socioeconômicos quanto facilidade de ir de um lugar ao outro. Porém, nessas construções, elas podem apresentar alguns impactos sobre o meio ambiente, tais como desmatamentos, mudança do sistema natural de drenagem, degradação do solo, afetar, né, a fauna e a flora da região. Tendo isso como base, é necessário que se busquem técnicas e métodos que possam minimizar ou até mesmo evitar essa degradação ambiental. E para isso, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem a resolução 001 de 1986, que é referente ao EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e a resolução 237 de 1997, que é referente ao Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA. Tendo com base que a resolução do... Acho que pode voltar, Tony. Vocês querem recomeçar? Pode ir para frente. Tá, beleza. Essas duas resoluções, elas englobam as rodovias em todo o seu processo de licenciamento ambiental, o que faz com que seja necessário ter um acompanhamento e uma fiscalização frequente durante a execução e até um tempo depois que essa obra tiver feita já. Um método aí de análise desses impactos é a utilização da matriz de Leopold, da qual você pode analisar os danos causados tanto na fase de construção quanto na fase de operação da rodovia. E esses impactos a gente pode calcular ele através de quantitativos, assim por dizer. E a gente consegue também ter uma noção de quais os impactos seriam causados ao redor dessa rodovia em todo o seu trecho. Pode passar o próximo slide. Bem, nesse trabalho, a localização escolhida de estudo foi a rodovia PE63, que liga o município de Escada ao município de Amaragi, a qual atualmente está sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Pode passar o próximo slide. Bem, o DER, ele é o órgão responsável responsável por cuidar dessa rodovia e pelos impactos que ela tem. Esse órgão foi fundado a partir do desmembramento da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de Pernambuco em 1946 e tem como principal função gerenciar o sistema de transporte rodoviário, com o objetivo de fornecer maior conforto e segurança tanto nas construções novas quanto nas já existentes. Ou seja, esse órgão ele tem a função de gerir esses impactos ao longo do tempo, assim como, se for necessário, realizar alterações na rodovia depois de um tempo, alterações de projeto, também é necessário que sejam feitos novos estudos para ver se essas alterações não vão causar maiores impactos. Bem, a coleta de análise de dados para a matriz Leopold, ela é feita de maneira bem simples, assim por dizer, ela não precisa de muitos dados, e ela basicamente ela é composta por uma lista de ações de projetos que são passíveis de implementar alterações no ambiente, assim como modificações de espaço, transformação do espaço de construção, alteração do tráfego, alteração na fauna assim, do ambiente, por exemplo, animais que utilizam do terreno onde vai passar essa estrada. E uma outra lista de outro lado são elementos naturais e humanos que podem ser afetados pelas ações do projeto. Então,
tem a questão de uma lista referente a passíveis ambientais e a outra a elementos naturais, tais como humanos, fauna e assim segue. Bem, a partir disso é possível analisar características físicas, químicas, as condições humanas, fatores culturais e também as relações ecológicas. A matriz Leopold ela é composta por cédulas, assim por dizer, as quais são preenchidas com algarismos que variam de 0 a 10. Dessas quais, de 0, menor intensidade, e 10, maior intensidade. Ao final, esses dados eles são calculados, né? Então, se você tem um item muito ruim, você vai ter algum exemplo de menos 10, e se você consegue contornar isso com algum tipo de medida positiva, você faz mais 5. Então, ao final da soma, você tem um resultado do qual vai dizer se sua obra está sendo ambientalmente favorável ou ela está, tipo assim, sendo menos favorável. A utilização desse método da matriz Leopold para ter esse tipo de base, ela tem uma vantagem, assim como eu disse, de necessitar de poucos dados para elaboração. Alguns dados utilizados a abrangência dos fatores ambientais, físicos, biológicos e socioeconômicos. Assim, podendo apresentar dados de maneira simplificada e clara, o que facilita o entendimento quantitativo e qualitativo dos dados. Porém, o método tem uma desvantagem que ele nunca leva em consideração a variável tempo. Ou seja, o método ele não prevê os impactos que algumas alterações vão ter no longo prazo. Assim como o método ele não prevê que como estará a rodovia daqui a 5 anos, por exemplo. Pode passar o slide. Então, os resultados e discussões. A análise dos fatores físicos e químicos. A partir da análise de dados obtidos conforme a matriz de Leopoldo que o Rodrigo acabou de falar, é possível observar na figura 2 que os impactos ambientais negativos são mais significativos que os impactos positivos em ambas as fases, tanto na construção e operação, no que tange as características físicas e químicas analisadas. De forma mais específica, na fase de construção, ganha-se destaque nos danos causados na etapa de terraplanagem, instalações de canteiros e obras, alteração da drenagem, alteração da cobertura do solo, pavimentação, escavação da superfície, movimentação de máquinas pesadas. Pode passar, Tony. Na terraplanagem, uma redução da disponibilidade hídrica da região causada por problemas para a população local de forma permanente. Porém, pode atenuar tais efeitos, protegendo nascentes e cursos de água. A modificação da forma de ocupação do solo e a degradação do patrimônio natural e cultural são impactos certos nas obras de terraplanagem que podem ser atenuadas por simples ações como limitar a terraplanagem em áreas de intervenção, realização de áreas degradadas e entre outras. As máquinas e equipamentos utilizadas nesse serviço de terraplanagem sejam revisadas periodicamente, para que no intuito a gente evite o vazamento de combustíveis, óleos e graxas decorrentes da sua operação. Bom, sobre os canteiros e alojamento, é prejudicial ao meio ambiente, já que ocorre uma disponibilização de efluentes do solo, podendo evitar e contaminar águas subterrâneas e superfície. Para sua construção, tem-se uma remoção da cobertura vegetal, sem contar com possíveis conflitos de uso e ocupação do solo com a população local. Para minimizar esses efeitos adversos causados pelas obras, os canteiros e alojamentos mesmos devem ser implantados em locais adequados e deve-se sempre manter uma limpeza e manutenção dos canteiros frequente. Já no caso das obras de drenagem, essas devem ser bem dimensionadas para evitar a degradação excessiva do solo e risco de erosão.
Um mau dimensionamento ele pode trazer prejuízos inestimáveis para a população local. Já a remoção da cobertura vegetal da região, ela afeta a população permanentemente, alterando até o microclima da região, tal que a degradação ela pode causar efeitos imediatos, como também pode causar efeitos a longo prazo, afetando as gerações futuras. Assim, um dos maiores problemas ocasionados é chamada pela impermeabilização do solo, que interfere no ciclo da água das chuvas, uma vez que uma das etapas do mesmo consiste no escoamento superficial da água para os oceanos, onde se reinicia o ciclo. Isso também afeta diretamente a recarga natural dos aquíferos. Bom, na pavimentação, a preparação da base da pavimentação impacta o meio negativamente, alterando o microclima também da região, criando alterações no escoamento superficial das águas e gerando desconforto à população circunvizinha por conta dos ruídos e vibrações criados. Já na fase da operação, as perdas mais consideráveis são vistas no solo com razão de variáveis ações do projeto, como, por exemplo, a alteração da cobertura do solo e a utilização das áreas de empréstimos, que pode causar um declínio na capacidade produtiva do solo, causando erosões e, entre outros casos, extremos extremas a desertificação. E que se trata no impacto positivo encontrados, pode-se citar a fase da construção, a execução de aterros, que podem minimizar o processo erosivo existentes no traçado da via. E na fase operacional, os danos positivos são provenientes do processo de movimentação em função dos automóveis e veículos de carga. Pode passar, Antônio. Análise dos fatores biológicos. Nas condições biológicas estudadas aqui, não foram detectados impactos ambientais positivos, como pode ser analisado aqui no gráfico. Em relação aos prejuízos ambientais na fase da construção e operação, destacam-se aqueles referentes aos animais silvestres, onde nós podemos incluir os répteis, que sofrem com a instalação dos canteiros e a modificação do habitat deles. Então, nisso, uma forma sugerida de prevenção seria, durante a execução, a inclusão de barreiras, como cercas, para evitar, assim, o atropelamento desses animais. A cobertura vegetal na área de implantação é afetada diretamente pela ação da limpeza do terreno, e a supressão vegetal resulta num prejuízo para a biodiversidade local. Toda a faixa desmatada se constitui uma barreira efetiva entre os ambientes, dificultando assim o fluxo dos animais terrestres, e assim a retirada da vegetação resulta numa alteração de paisagem, e assim a diminuição do potencial ecológico, e no que ocasiona a fuga desses animais para áreas mais seguras. E esses efeitos, eles desencadeiam uma alteração do ecossistema e a instabilidade ecológica. E uma coisa também é que a abertura dessa vegetação, ela expõe bastante a fauna, que sofre com a perseguição e a caça por parte da população dos próprios trabalhadores no processo que estão trabalhando no desmatamento, sendo muito importante fazer uma instrução para esses operários para que isso não ocorra. E junto à diversidade, com o escape da fauna, pode ocorrer também o risco de acidentes com animais peçonhentos juntos à população periférica e aos trabalhadores. Pode passar. E esses são os impactos causados dentro da fauna e a flora. Pode passar. Com relação à análise dos fatores culturais, no que se refere aos fatores culturais, note-se aqui a presença de impactos positivos mais acentuados que os impactos negativos, como foi visto ali anteriormente, como apresentado aqui na figura 4. Na construção, ela tem relevância devido à geração de empregos que tem naquela região. Embora também seja importante a gente estar mencionando aí
que o empreendimento também causa ruídos e vibrações, né, que afetam também a segurança e a saúde ali da população. Em se tratando da fase de operação, a densidade populacional ela é afetada de forma assim, muito efetiva, pois há uma melhora, no caso, nas vias de acesso que facilita o deslocamento, favorece aí o processo de urbanização da região, além de ter impactos positivos na questão da esfera econômica da região. Aí, no caso, essa rodovia também tem uma singularidade que nesse parâmetro, que se deve ao fato de que tem uma usina ali, que é a União Indústria, que é produtora de açúcar e álcool, e ela realiza o escoamento de sua produção através dessa rodovia. E, de maneira oposta, na etapa operacional da via de modificação da paisagem, para a inserção na rodovia pode ser considerado o passivo ambiental mais significativo, uma vez que é resultado de alterações da cobertura do solo, da própria instalação do canteiro de obras, do aumento na incidência de incêndios e também ali de atropelamento de animais silvestres. De maneira também análoga ao obtido aí ao avaliar as condições biológicas, não foram encontrados impactos positivos que contemplem as relações ecológicas nas fases de construção e operação aí dessa rodovia, como apresentado aí na figura 5. Já no segundo caso, as ações do projeto mais danosas foram a utilização de áreas de empréstimos, jazidas e a ocorrência de incêndios. As queimadas elas provocam forte alteração no meio físico, com o aumento da concentração de gases. Daí isso interfere muito aí na qualidade do ar. No meio biótico, acarreta a redução da fauna e da flora e, consequentemente, da base genética. No trecho analisado, é notável a presença de queimadas por se tratar de uma região em que o cultivo de cana-de-açúcar é predominante. A cana-de-açúcar participa de forma assim, muito relevante ali na região, onde mais ou menos aí, aproximadamente 45% da mata está comprometido com o cultivo aí da cana. Vou falar a respeito das medidas mitigadoras, que elas oferecem o contraponto às ações impactantes realizadas ou que são desencadeadas ao meio ambiente pelas atividades ligadas à construção e operação da rodovia. Na rodovia em pauta, os impactos mais significantes... Pode voltar, por favor. Pode voltar aí, por favor. Obrigada. Os impactos mais significantes que foram encontrados, ele se refere na questão ao solo, água, ar, fauna e flora, que é o que eu vou falar um pouco a respeito das orientações para estar diminuindo ou até mesmo eliminando esses impactos ambientais. Pode passar, por favor. Em questão ao ar, algumas das medidas que podem ser adotadas é molhar as áreas expostas do solo ou em terraplanagem, a fim de diminuir a emissão de poeiras fugitivas, ou minimizar os níveis de ruídos a serem gerados durante a operação. Já em questão do ruído, as ações de controle serão compostas pela implementação de medidas para redução dos níveis de ruídos, como controle das emissões, tal qual proposta ao programa de monitoramento dos ruídos. Outra medida que pode ser adotada em questão do ruído é a questão de construir barreiras físicas entre a fonte dos ruídos e as áreas a serem protegidas. Em questão ao solo, realizar a supressão vegetal somente quando estiver próximo do início das obras de terraplanagem
evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por um longo período. E também fazer o controle técnico e proteção do solo estocado. Já na flora, a limpeza da área deverá ser restrita às áreas previstas e estritamente necessárias, de forma a impedir o aumento das áreas desmatadas. As atividades de supressão vegetal e limpeza de terreno deverão se concentrar nos períodos mais secos. Tal procedimento tem como orientação a proteção de linhas de drenagem naturais e de áreas suscetíveis a processos erosivos e ainda a proteção da fauna. Deverão ser implantados dispositivos provisórios de controle de erosão e, em hipótese alguma, se deve proceder à queima de material vegetal gerado por constituir extremo perigo à vegetação circundante. E um outro ponto que é importante também ressaltar é que a supressão vegetal ela deverá ser planejada e executada de forma a conduzir a fauna para áreas vizinhas não habitadas, entre outras medidas que também podem ser adotadas. Já em questão da fauna, fazer o manejo da fauna durante a realização da supressão vegetal, definir diretrizes básicas do Código de Conduta que regulam as atividades dos trabalhadores nas frentes de trabalho e desenvolver as ações propostas no programa de educação ambiental e divulgar os métodos de identificação de animais peçonhentos e de prevenção de acidentes com ofídeos, que seriam cobras e serpentes. Pode passar. Aqui nas considerações finais, falam a respeito que, no caso que a gente concluiu, seriam que as estradas elas servem para fazer interligação regionais, onde facilita o acesso ao crescimento social e econômico das mesas. Por isso simbolizam o progresso social e econômico da população, a fim de criar impactos positivos. Todavia, a mesma traz diversos impactos negativos também, tanto na fase de construção quanto de operação de rodovia. Então, sugere-se um estudo ambiental detalhado do meio onde se deseja inserir tal empreendimento, a fim de ponderar a viabilidade do mesmo quanto aos possíveis impactos gerados pela obra. Tanto a promoção do desenvolvimento econômico e social quanto a tutela do meio ambiente, elas visam uma sadia, no caso, uma qualidade de vida do ser humano. O desenvolvimento socioeconômico ambiental é ecologicamente equilibrado, ele deve ser conciliado e compatibilizado. Acredito que seja isso.